Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui para mais um comentário, nossas reflexões sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grignion de Montfort. Estamos aí num constante estudo aqui sobre esses temas que aparecem aqui no Tratado de São Luís, e nós já chegamos aqui no artigo 3º do 2º capítulo, nessa versão aqui da editora Paulus. Nós estamos na página 52, né? Se você tem essa versão, você pode acompanhar. Se você tem, por acaso, uma outra edição, né? Uma outra versão desse texto de São Luís, você pode ir no número 78. Essa numeração dos parágrafos é sempre igual, a numeração das páginas nem sempre. O que São Luís nos diz hoje nesse número? Ele está falando das verdades fundamentais desta devoção, né? O que está por trás da devoção a Nossa Senhora, segundo São Luís, tem verdades que são fundamentais, que nós devemos compreender. A primeira verdade, que está lá no artigo 1º do capítulo 2, é que Jesus Cristo é o fim último de todas as nossas devoções, de todas elas, inclusive, é claro, a devoção a Nossa Senhora. A segunda verdade, que nós vimos no nosso último vídeo, somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Não importa a quem nós nos consagremos, né, com que objetivo primeiro nós coloquemos na nossa consagração, é algo automático, tanto para um lado como para o outro. Nós somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de escravos. Se você se entrega a Jesus Cristo, você se entregou a Maria automaticamente. Se você se entrega a Maria, você se entregou a Jesus Cristo automaticamente. É isso que São Luís está dizendo aqui, em alguns parágrafos desse artigo 2º ou desta segunda verdade. Na terceira verdade, ele diz que nós devemos nos esvaziar daquilo que em nós há de mal. Antes da consagração, você deve fazer este passo. Fazer exercícios que vão lhe ajudar a ir retirando ou se esvaziando daquilo que não é bom, que está presente em nossa vida. Evidentemente que nós não vamos nos libertar perfeitamente de tudo aquilo que é ruim em nós, mas nós queremos nos libertar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é o pecado mortal. Então, é um caminho para ir tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus até chegar à confissão sacramental, onde nós contamos todos os nossos pecados graves e assim estamos plenamente naquilo que diz respeito à humanidade para nos consagrarmos a Jesus pelas mãos de Maria. Perfeito, no patamar de Deus, nós nunca vamos chegar, evidentemente. Mas no nosso nível humano, nós vamos nos libertando de tudo aquilo que é prejudicial à condição humana, até nos confessarmos de todos os nossos pecados graves, porque imperfeições nós sempre teremos, a não ser que nós deixemos de ser humanos, e isso não é possível. Então, o que São Luís vai nos dizendo? Ele diz que é o seguinte: nossas melhores ações costumam ser manchadas e corrompidas pelo mau fundamento. O que ele está dizendo? Aquilo que é colocado embaixo, o que é o fundamento? É o alicerce, é a base, né? Então, existe uma base no ser humano que é ruim. Tudo aquilo que a gente faz, muitas vezes, na maioria delas, nós fazemos buscando algum tipo de interesse, algum tipo de reconhecimento. Então, São Luís está já nos dizendo aqui que todas as nossas ações são manchadas e corrompidas. As nossas melhores ações, todas elas, estão corrompidas pelo mau fundamento, pela ruim base que foi colocada aí, presente em cada um de nós. Quando se colocar água límpida, né, água pura, num recipiente que cheira mal, ou vinho num tonel cujo interior se encontra estragado por outro vinho, a água limpa e o vinho novo são deteriorados e adquirem facilmente o mau odor.
De igual maneira, quando Deus coloca no recipiente de nossa alma, estragado pelo pecado original e atual, suas graças e orvalhos celestes, ou vinho saboroso de seu amor, seus dons costumam ser estragados e manchados pelo mau fermento e o mau fundamento que o pecado deixou em nós. Nossas ações, mesmo as de virtudes mais sublimes, exalam o mau odor. Perceba que há uma consequência aí, mas o pecado não tem a última palavra. Parágrafo 79. Para nos esvaziar de nós mesmos, é preciso, em primeiro lugar, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mau fundamento, aquele que é o nosso pecado predominante, o nosso pecado principal, aquele que é o carro-chefe, sempre vai nos levar para o buraco se nós cometermos esse pecado, né? Então, não é impossível nos libertarmos dele, mas fica muito difícil você se libertar do seu pecado principal, e todos têm um pecado que é predominante, um pecado que é mais presente do que os outros, ou por assim dizer, é ele que causa todos os outros. Então, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer qual é este pecado predominante. Às vezes você pensa que tem uma preguiça só porque você está cansado ou porque você isso aqui, mas às vezes a preguiça sua, ela é ocasionada por um egoísmo. Ou seja, em primeiro lugar vem o egoísmo, depois vem a preguiça, porque você acha que você não tem que estar ajudando ninguém, você não precisa ser serviçal, você não precisa dar a sua contribuição em lugar nenhum, você tem que cuidar da sua vida. Então, por que a pessoa é preguiçosa? Simplesmente porque é? Não. Ela, em primeiro lugar, ela tem um egoísmo. De onde que vem esse egoísmo? Senão do seu orgulho, seu amor próprio. Ou seja, perceba que todo pecado, ele vem em decorrência de um pecado principal. E geralmente, cada ser humano, ele tem aí ramificações dos erros que comete. Cometeu um erro ali, outro erro ali, outro erro ali, outro pecadinho ali, outra coisa ali. Todas essas vieram da mesma raiz. A nossa grande, ou melhor, o nosso grande desafio é descobrirmos qual é a raiz de todos os nossos pecados. Conhecendo bem a raiz de todos os nossos pecados, nós vamos então ter como nos armar para enfrentar esse inimigo. Se você não conhece qual é o seu inimigo, como é que você vai se preparar para se defender? Não é verdade? E assim, esta verdade São Luís ilustra para nós aqui nestes parágrafos 78, 79. E ele nos diz, por exemplo, aqui: não temos no fundo de nós a não ser vazio e pecado, e não merecemos senão a ira de Deus e o inferno eterno. Agora, aquele que amar sua vida, a perderá, e aquele que odiar, a salvará. Então, a situação é precária, é assaz preocupante, mas não é totalmente desesperadora, porque é preciso renunciar à própria vida, renunciar à própria vontade, para poder, então, conseguir salvar a sua vida, porque aqueles que querem a todo custo salvar a sua vida vão perdê-la. É o desapego, né? Desapegar-se. E ele diz no parágrafo 51, em segundo lugar, para nos esvaziar de nós mesmos, precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, ou seja, renunciar às operações das forças de nossa alma e dos sentidos de nosso corpo, de modo que devemos ver como se não víssemos. Devemos ouvir como se não ouvíssemos. Servir-nos das coisas do mundo como se não o fizéssemos. O que Paulo define como morrer todos os dias, um processo de mortificação. Se não morrermos para nós mesmos, e se nossas devoções mais santas não nos levarem a essa morte necessária e fecunda,
não daremos frutos que valem a pena. E nossas devoções se tornarão inúteis. Todas as nossas justiças serão manchadas por nosso amor próprio e nossa vontade própria. De modo que Deus terá como abominação os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos realizar. E no momento de nossa morte teremos as mãos vazias de virtudes e méritos, e não teremos nenhum fulgor de puro amor, que não é comunicado, senão às almas cuja vida está escondida com Jesus em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Lá em Colossenses, São Paulo nos recorda que a nossa vida está escondida em Deus. Nós precisamos nos livrar dessa nossa raiz ruim. Precisamos primeiro descobrir qual é, para tentarmos lutar contra ela e assim podermos encontrar esta nossa vida que está escondida com Deus. Porque como nós vivemos, se vivemos no erro e no pecado, nem de longe esta é a vida que Deus quer para cada um de nós. Ainda tem mais coisas, né? Em terceiro lugar, São Luís diz que dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, deve-se escolher aquela que melhor nos leva a morrer para nós mesmos, a qual se pode considerar a mais excelente e a mais santificante. A prática que São Luís deseja lhes revelar é um desses segredos da graça, ignorado pela maioria dos cristãos, conhecido por poucos devotos, mas praticado e saboreado por um número muito menor. São Luís está explicando aqui aquilo que daqui a alguns capítulos, alguns passos mais, algumas páginas mais à frente, ele vai nos mostrar como sendo a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E esta devoção, ela é um segredo de graça para os cristãos. E é por causa desse parágrafo aqui, que é o parágrafo 82, São Luís escreveu um outro livro, menor, bem pequeno, onde ele intitulou O Segredo de Maria. Isso por causa deste parágrafo aqui. O fundamento desse livro está aqui. Ele considera que a devoção, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, seja um grande segredo. E por isso ele escreveu esse livrinho menor. Que poderíamos, se colocarmos o tratado e o segredo de Maria um do lado do outro, é como se São Luís tivesse escrito o segredo de Maria para explicar ou resumir, melhor dizendo, um bom resumo do tratado. Então, o próximo livro que você, que é devoto de Nossa Senhora, que gosta dos escritos de São Luís Maria, deveria ler, seria o segredo. Você lê o tratado e depois vai ler o segredo de Maria, escrito pelo mesmo autor, porque é um resumo, mas um resumo onde ele apresenta com clareza e acrescentando algumas coisas, evidentemente, por isso é um outro livro, os elementos dessa devoção que são muito interessantes. Então, dessa verdade de hoje, o São Luís, ele, em resumo, ele coloca 3 pontos para que a gente possa nos guiar, para que nós possamos nos guiar. No parágrafo 79, primeira tese, é melhor a gente recordar a tese, devemos nos esvaziar daquilo que em nós há de mal. Em primeiro lugar, parágrafo 79, conhecer bem, pela luz do Espírito Santo, o nosso mau fundamento. É preciso conhecer bem aquilo que nos faz cair em pecados. Em segundo lugar, já está no parágrafo 81, para nos esvaziar de nós mesmos, precisamos todos os dias morrer para nós mesmos, para a nossa vontade. Não querermos simplesmente nós estarmos à frente, mas deixar a vontade de Deus se manifestar em nossa vida. Um texto que pode nos ajudar a meditar sobre isso é Lucas capítulo 9, versículo 3. E, em terceiro lugar, dentre todas as devoções à Santíssima Virgem, a que melhor nos ajuda a nos libertar desse nosso mau fundamento, desse nosso pecado predominante, é essa devoção à Santíssima Virgem Maria. Nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre o artigo 4º,
que é a quarta verdade que São Luís nos apresenta, também introduzindo esta devoção à Santíssima Virgem Maria, que ele irá nos ensinar nos capítulos seguintes. A você que me acompanha no nosso canal Irmão de Fé, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!